Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Aqui é Vitor Viller, eu sou do grupo de estudos sobre conjuntura econômica da UF. Hoje a gente vai fazer esse podcast número 3, né, do grupo, em parceria com a Econometrix, conversando um pouco com o Cláudio Chiquida, que é professor do IBMEC Minas e coordenador do NEPOM, né, o Núcleo de Estudos de Política Monetária lá do IBMEC. E para me ajudar nessa conversa com o Cláudio, eu também trouxe aqui o Renato Lerip, que você já conhece. A gente já fez um podcast aí sobre política fiscal, sobre o que o governo tem feito nessa seara, né? Tudo bem, Cláudio? Prazer te receber aí para essa pequena conversa. Um prazer igualmente estar aí. E obrigado pelo convite, né, Vitor? Renato, tudo bem? Tudo ótimo, tirando esse calor infernal do Rio de Janeiro. Voltou, né, cara? O calor voltou, né? Voltou. O calor tá igual, viu? pH também tá ruim o negócio? Tá ruim. Então tá bem quente. Todo mundo no mesmo patamar, então, né? Exatamente. Todo mundo no mesmo patamar, isso aí. Então, Cláudio, vamos começar aí essa conversa. Eu queria que você contasse um pouquinho da história, né, do NEPOM, como é que começou, como que começou, né, como é que foi esse início lá. Puxa, contar essa história é sempre um negócio. A gente sempre vai esquecer alguma coisa, né? Você é um cara bom de contar história. De contar a história, né? A gente sempre esquece umas coisas e lembra outras, né? Mas basicamente 2008, né? Lá na faculdade, ainda no prédio antigo, eu tinha um ex-aluno que hoje ele está fazendo doutorado lá fora, né? Na Espanha, o Carlos III, né? Com econometria, que é o Pedro, né, Pedro Santana. Ele acha que tinha um blog, né, que ele acha que ele abandonou agora. O blog dele é o Homo Econométrico. E era difícil naquela época ter um aluno de graduação entusiasmado, principalmente com métodos quantitativos, né. É verdade. Mas o Pedro um dia chegou para mim na faculdade e falou: poxa, a gente podia ter algum grupo de estudos e tal, que pudesse aplicar a economia, as coisas que a gente aprende em sala, etc., teoria. E essa conversa, né? Mas basicamente que é uma conversa bastante comum, né, entre alunos de economia, né? Uhum. Sempre quer, né, aquele que realmente quer estar interessado no que está aprendendo, ele tem essa ansiedade mesmo de querer aplicar a teoria e pegar a econometria e fazer alguma coisa, né, com a realidade, entender a realidade, estimar, prever. E aí a gente conversou, e nesse primeiro momento inicial a gente chamou, né, alguns alunos, né, e falando: vamos fazer? Vamos. E vamos fazer como? Vamos fazer como se fosse o Copom. A gente simula, a gente pega a ata do Copom, né, cara, divide as áreas ali da ata, né, para as pessoas, cada um prepara uma apresentação. E aí o Pedro até falou assim, né, tá, e aí eu vou tentar ver uma previsão da inflação ou do que o Banco Central vai fazer. Naquele primeiro momento acho que a previsão era até de inflação, alguma coisa assim. Eu acho que na segunda reunião já, ou nessa primeira, o Pedro já me apareceu com uma estimativa aí de alguma coisa, que eu não me lembro se era produção industrial ou inflação. E foi um negócio meio assim, a gente fez, né, falou com a direção da faculdade, que falou: tá bom, né, não vamos te dar dinheiro não, mas a gente te dá o suporte, né. E aí, né, no dia da apresentação, né, o coordenador do curso foi, o diretor na época também foi. O pessoal fez pergunta, gostou, e aí essa coisa começou a caminhar. Então foi assim que o NEPOM começou, né? Depois disso a gente continuou, o tamanho do grupo aumentou, ele ficou gigantesco. Teve uma época que o NEPOM parecia um time de futebol, né? Tinha 10, 11 pessoas, né? E aí você começa a ter essa... Como eu não tenho como remunerar ninguém, né? Basicamente os meninos geram bem público, né? E para gerar bem público de maneira privada você tem que ter incentivos bem alinhados, né? E um deles que a gente descobre é que o tamanho do grupo não pode ser tão grande e nem tão pequeno, né? Aí no final das contas eu acabei unilateralmente, né, colocando um tamanho de 5, na pior das hipóteses 6 pessoas, né, para poder trabalhar, que foi a minha experiência, né? Assim, a gente chegou a ter algumas coisas desagradáveis, né? Pessoas às vezes esquecem ou relaxam, não mandam a parte deles sua apresentação,
E aí, quando começa a ter muita briguinha entre as pessoas, você vê que tá na hora de diminuir o tamanho, né? Entendi. E aí, assim, o grupo ficou formado, né, assim, na formação maior de 10, 11 pessoas, eu cheguei até a imaginar que a gente teria uma equipe só para econometria e tal, mas na verdade o que a gente, acho que no final eu voltei pro mesmo tamanho do início do primeiro grupo, né? A gente tem que lutar para as pessoas não saírem para fazer estágio em outros lugares, né? Fazer com que o Nepal seja interessante. Então a gente tenta fazer com que isso seja agradável, né? Aí depois de algum tempo, aí eu tive a ideia de fazer o blog do Nepal, né? E eu queria que eles escrevessem, né? O Pedro achou ótimo na época. Ah, então aí, o blog só começou depois, né? Não foi concomitante ao início do grupo, né? Não. Foi uma ideia que veio depois. E aí depois, né, de uns tempos pra cá também, eu tornei regra, né, que a pessoa publique. Cada semana tá a cargo de uma pessoa. Eu acho que é muito pouco, mas sim, eu gostaria de exigir mais, mas eu preciso contar muito com o entusiasmo das pessoas, né? Além das outras restrições que as pessoas têm, mas no fundo é entusiasmo, né? Porque a pessoa pode estar apertada do jeito que for, se ela quiser publicar 2 posts na semana, ela publica, a gente sabe disso, né? Isso aí que eu tenho falado lá no nosso grupo, né? Eu acho que é bastante razoável você publicar um texto por semana, né? Não é nada muito complicado, né? E aí depende justamente do entusiasmo, né? Eu acho que é função do entusiasmo das pessoas, né? Pra gente dar o tom aqui, Cláudio, foi o Pedro então, né, que te deu a ideia de montar o grupo, aí vocês começaram a se reunir, e por que política monetária? Por que não outra área da conjuntura? Pois é, eu acho que na verdade a gente, quando o Pedro falou, eu já estava mais ou menos pensando em alguma coisa assim de cupom. Acho que a gente sentou, conversou e veio essa ideia. Eu não sei por que não, eu acho que na época o Pedro estava naquele momento entusiasmado, estava bravo com alguma política do governo, né? E aí ele sentou, vamos fazer, a política monetária, o sistema de método, ou ele estava entusiasmado com isso. Eu não me lembro bem como foi. E calhou, né, de ser assim, né, pegando a ata do Copom, que é um negócio bem organizadinho, né? Uhum. Calhou de ter um formato que é fácil da gente tentar replicar, né? Eu acho que o Nepal depois virou uma coisa que não é exatamente, claro, né? Nunca terá uma reunião do Copom, até porque nenhum dos alunos, nenhum de nós foi para lá assistir essas reuniões, né, para ver se de fato, né, aquela ata tem aquela ordem e tal. Mas isso não importa tanto, né? O que importa é que o produto que é gerado tem sido, mesmo sem remuneração, sem publicidade, né, tem sido alvo de desejo de vários alunos, né? Outra coisa do blog agora, eu acho que também as pessoas entenderam que o blog não é tanto uma coisa tão dolorosa, mas é uma chance deles também se exporem, né? E outro detalhe, as apresentações do Nepal, né, são sempre abertas ao público, né? Tanto aluno quanto não aluno? Tanto aluno como não aluno. E nessa última reunião foi a primeira vez. Então vou até te falar, Vitor, aproveitar, já que hoje é 27, aniversário do Real, nós estamos fazendo um podcast pela primeira vez, né? Isso me deixou muito feliz também, comemorar tudo de uma vez, né? Fazer um bolinho, né? A gente faz um bolinho. Não, assim, teve um pessoal de um banco, né? Um pessoal do gerente aí do setor de corporate aí de um banco, que foi assistir, né? Porque a convite de uma ex-membro do Nepal. Eu tô quase fazendo a página do Facebook de Nepal Alumni, sabe? Daqui a pouco colocar com cartão, clube de desconto, essas coisas. Mas essa aluna, a Camila, né? Então chamou esses ex-chefes dela e eles fizeram assim, né, perguntas para os meninos e chegaram a falar. Aí isso me deixou muito orgulhoso, né? Chegaram a falar que o mercado já conhece, né, o trabalho do Nepal. Não, eu fiquei super feliz mesmo, que esse tipo de reconhecimento não é todo dia que a gente tem. Tapinha nas costas é bom, mas é bom ter alguma coisa um pouco mais concreta, né? E não precisa ser dinheiro para tudo, mas esse reconhecimento do mercado mostra que, bem ou mal, a gente está pegando os meninos ali do Nepal, eles estão entrando e eles mesmos estão conseguindo sair melhores, né? Porque a única coisa que eu faço ali é tentar guiar aqui e ali, podar aqui, polir ali, né, dar a direção ali, mas eles é que tem que trabalhar. Então, isso é um mérito deles, né, de verdade. Eu tenho um mérito aí, o mérito foi só ter
né, ter dado, né, assim, o suporte para a ideia do Pedro. Também foi minha ideia também, né, assim, um pouco, né? E ter insistido no Nepom, né? Eu vou te contar que às vezes dá vontade de desistir, parar, dá preguiça, ficar cansado. Às vezes eu queria que as pessoas fossem mais entusiasmadas, queria que elas escrevessem mais, mas é como, né? Isso é como tudo na vida, né? Cada um é de um jeito, né? E, pô, Vitor, né? Você vê como é que são as coisas, né? São 5 anos, né? 6 anos, né? Agora, não é isso? 2008, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 7 anos. Exato, começar o 7, né? Já é uma história já bastante. Já deve ter. Você já contou quantos ex-membros tem aí? Olha, eu vivo pedindo para alguém do ex-alunos me ajudarem, porque eu sempre esqueço de preencher meu documento. Eu tenho um documento de um mini histórico que eu fiz em 2009, eu não tinha história ainda, né, mas era no sentido de tentar, né, ir guardando essa memória. Na época eu estava chateado, preocupado com o tamanho do grupo, os problemas, e fui anotando, mas esse documento está aqui guardado, eu preciso de ajuda para poder preencher, mas é que eu lembro tem muita gente. Eu lembro que você fez um videozinho meio que retrospectivo, né? E tinha bastante gente lá, né? Tinha bastante gente, muita gente boa. Olha, eu vou te falar, né, na primeira formação, quando a gente teve essa primeira reunião, logo nessa reunião, uma menina do primeiro período ficou entusiasmada e tal, e pediu para entrar. Então ela assim, ela entrou, ficou até quando ela saiu para o intercâmbio, né, depois ela voltou, mas aí não voltou mais para o Nepom. Então ela entrou assim, fresquíssima, né, que ela estava no primeiro período, caloríssima, né, não entendia quase nada, saiu quando ela estava no 5º período, se eu não me engano. Então assim, do tempo que ela entrou até quando ela saiu, assim, a diferença que fez, na minha opinião, foi um negócio assim. E isso é outra coisa legal, porque a seleção, no fundo, é uma seleção que eu faço hora com prova, hora sem prova, dependendo um pouco da demanda, né? Né, assim, e essa seleção sempre, na verdade, eu sou procurado, né? As pessoas que querem entrar no Nepom procuram, né? E me demonstram interesse, né? E eu acho isso muito importante, né? Porque é o entusiasmo inicial do cara, né? Prova que já é um grupo consolidado, né? E gera interesse por outras pessoas, né? Para pontuar aqui, Cláudio, eu queria saber só mais um pouquinho como é que é a dinâmica do grupo. Vocês se reúnem, como é que toda semana ou todo mês, como é que é essa dinâmica interna do Nepom? Então, essa dinâmica é justamente aí que eu queria chegar quando eu estava falando da seleção. Começou no início com a gente se reunindo de 15 em 15 dias. Depois passamos por uma época em que basicamente os alunos se reuniam eles mesmos, com a dinâmica própria deles. Às vezes se reúnem, às vezes só trocam mensagem, né? E esse ano eu comecei com um objetivo para mim, pessoal, de me envolver mais no grupo, né? Assim, eu sempre achei sempre muito bom que eles tivessem mais liberdade para fazer as coisas, continuo achando, mas eu estava achando que eu estava ficando um pouco distante, sabe? Entendi. Então, nesse semestre, por exemplo, eu estou tentando emplacar um pouco uma leitura de textos mais técnicos, né? Uma vez a cada 15 dias. Então, estou fazendo experimentos, né, para ver se as pessoas ganham. Textos geralmente ligados à economia monetária, ou política monetária, ou à economia brasileira, né? É a minha intenção, né? Então, nós fizemos leitura de um texto até agora e vamos ler outros. Mas uma coisa que existe sempre no Nepom, e que é muito importante para as reuniões, é a prévia das reuniões, né? Que é tipo uma reunião que o pessoal faz, que bom, o nome já diz, é a prévia, né? Faz uma semana antes, alguns dias antes. E a ideia da prévia é que ela tem que ser uma prévia mesmo. Assim, o pessoal tem que chegar pronto para como se fosse a apresentação e a gente só vai ali corrigir uma coisa ou outra. Quando eles chegam bem preparados para essa prévia, né, então a reunião sempre é um sucesso. Quando eles chegam e achando que a prévia vai ser ali que eles vão começar a preparar os slides, aí a gente fica muito ao sabor da sorte, né? Então na dinâmica interna deles, eles mesmos decidem encontros semanais, ou em grupos, ou em partes entre eles, né? São pessoas dos mais diversos períodos, e dependendo da época, né, eu já coloquei, né, uma coisa mais sistemática, né, igual eu fazia no início, 15 em 15 dias, e agora eu estou voltando um pouco com isso, mas diferente, né? Porque antes eu encontrava 15 em 15 dias para saber o que estava acontecendo com o trabalho dele. E aí a maioria não estava fazendo nada, ou estava fazendo outra coisa, prova, trabalho. Então agora não, agora é só um esquema de tentar melhorar a qualidade dos deles, acostumando um pouco
os meninos com essa leitura de textos mais técnicos, né? Então, começando um pouco devagar, com alguns textos mais ou menos bem escolhidos, com um nível intermediário de dificuldade, né? Porque como eu tenho alunos de vários períodos, né? Tem que trabalhar isso, né? Tem algum calor? Não, esse semestre eu tenho 3 pessoas do terceiro período, né? Um que está no quarto e 2 que estão no quinto agora, né? Isso. Então, por exemplo, econometria de serve de tempo, eu tenho 2 que estão fazendo o curso agora. Né? Bacana. Então assim, por exemplo, o modelo do Probit ordenado, os 2 só ouviram falar, ter uma noção, então eles vão ter que ler por conta própria. Isso, Vitor, eu acho que no seu grupo, não sei, acho que deve ser parecido, eu acho que o mais legal do grupo é essa interação entre eles, né, assim, de pessoas de diferentes períodos, né, acabam tendo que estudar coisas que ainda não estudavam, vão se antecipando, né, ou relembrando coisas, né, ou fazendo as duas coisas e ainda aplicando esses conhecimentos prévios, conversando entre eles. Eu acho essa dinâmica, essa troca, é um negócio que acho que ninguém consegue explicar, né, modelar como é que funciona, mas é um negócio sensacional. No nosso grupo aqui, a maioria, eles são do mesmo período, né? A gente tá tentando agora nesse semestre, o nosso grupo é mais novo, né? Bem mais novo que o de vocês. A gente começou ano passado, o Renato vai falar um pouquinho daqui a pouco. A maioria é do mesmo período. O que a gente entende e a gente percebeu é que o aluno que está nesse grupo de conjuntura, ele tem uma facilidade maior para entender economia do que o grupo que não estaria num grupo como esse, né? Ele só teria as matérias obrigatórias ou eletivas, né? Essa percepção eu tenho. O que você acha? Que acontece também no NEPOM? Se de fato o aluno do NEPOM ele é um aluno diferente do aluno do mesmo período dele, né? Geralmente sim, porque no meu caso, né, como ele demanda entrar no NEPOM, né, na maioria dos casos, assim, já são caras que estão querendo questionar no sentido de como é que aplica esse negócio na realidade, né? E aí a gente tem que ensinar que, na verdade, isso é tão bacana, tão legal, tão limitado e ao mesmo tempo tão poderoso, né? E esse jogo é difícil, né, de explicar para as pessoas, né? Assim, os jovens são muito impacientes, né? A gente tem que ter, o pessoal tem aquela ansiedade, tá achando que tá... Já falei, pô, esse negócio não é assim não, você não vai aprender igual tá tweetando não, bicho, né? Ter paciência, né? Paciência hoje em dia é um negócio que eu acho que eu valorizo cada vez mais, porque as pessoas são muito apressadas e não... Uma coisa engraçada que eu percebi nessa reunião, o pessoal mais novo do NEPOM, o modelo estava dando que a taxa de Selic não ia mudar. E eles estavam incomodados, alguns deles, né? Isso eu fiquei sabendo de terceiros, né? Alguns, não foram todos que me falaram diretamente, mas eles estavam preocupados porque o mercado estava dizendo que ia dar 0,25, né? Que de fato foi o que aconteceu, né? E eu falei, olha, mas, né, assim, eu acho louvável a preocupação, mas até para entender até onde vai o modelo, até onde vai a tua análise, né? Assim, o modelo é uma bengala, né, Cláudio? Exatamente, o modelo é uma bengala e não é uma bengalona, né? E às vezes acerta sempre, né? E às vezes ela deixa a gente na mão, né? Exato, Eu acho que essa consideração que você colocou, eu acho bastante importante, né? Porque a gente tem alguns, né, na profissão, tem a ideia de que você deve aplicar os modelos sem fazer nenhum tipo de filtro, né, em relação ao que ele está dizendo. Mas você tem que olhar também para o ambiente econômico, não só para os modelos que você tem na sua cabeça, no teu, como instrumento de trabalho. Ele é mais uma ferramenta do que qualquer outra coisa, né? Não pode se apaixonar pelos modelos, né? Não. E eu acho que isso aí, sabe, é muito talvez um problema. Eu não sei como é que tá hoje na academia, porque eu só dou aula em um lugar, assim, né? Então, mas eu acho que é muito um problema da minha época, a formação dos professores, né? Que alguns deles tinham aquele discurso, que é um discurso errado, né? Aliás, foi graças a um professor desse que eu acabei fazendo tudo ao contrário e hoje eu estou aqui, eu acho que melhor do que ele na época, né? No NEPOM, porque ele falava, assim, entrava em sala de aula e falava que macro era micro e micro era matemática. Tem e econometria e história econômica não e ele dava aula de história econômica. E aí ele falava assim, tá vendo? Vocês não são economistas, você é matemática. E dá vontade de perguntar pra ele, você também não formou em história, né? Então tá fazendo o que com história econômica? E na verdade, né, o economista tem que ter tudo isso integrado, né? O cara tem que olhar para a história que está acontecendo, que já aconteceu, para levantar os fatos importantes, as amostras, né? Pegar, estudar, montar um modelo, olhar a teoria.
O que eu falo pra eles, assim, quando eu falo que eu quero saber a história da moça, eu não quero medianos e padrão e moda, isso também é importante. Você tem que enxergar o que elas estão dizendo, né? E aí você tem que estudar um pouquinho, tem que pegar, ler jornal, abrir livro de história, não dá pra ficar nessa coisa de que é só entrar com os dados ali no aplicativo do Android, fazer uma regressão e ir pra casa contente, né? Tem que entender o que tá fazendo, né? Tem que suar um pouquinho a camisa, né? Nesse calor então. Ouvindo o Cláudio falar, a gente acaba se identificando muito, né? Porque o jazz acabou surgindo por inspiração do Nepal, né? Então, saiu de uma costela do Nepal, né? Exatamente. Então, quer Por dizer, isso que dói aqui de vez em quando. daí a história acaba se parecendo em muitos aspectos, né? A gente acompanha, vez ou outra, a gente acompanha o site do Nepal, a gente acompanha também o blog do Cláudio também, que eu não sei falar o nome, né? Tem que gravar no histórico, porque senão de boca a boca ninguém consegue entrar. Meu nome é fácil, é Cláudio. Mas o nome do blog Eu sei, é o Degusto, né? Exatamente. Aí quando alguém pede assim, qual é o blog do Cláudio? Eu falo, cara, eu te mando por e-mail, te mando por mensagem, porque no boca a boca não tem como, nem escrever, não sei. Aí você acabou, Renato, de descobrir por que o Nepal demorou tanto, né? E por que não tem patrocínio? Porque eu sou péssimo marqueteiro, né? Blog é impronunciável, cara. Mas acabou que pegou, deu certo, né? Apesar disso aí, acabou dando certo. É um daqueles casos da história de que ninguém consegue explicar, né? Ninguém consegue explicar, é verdade. Mas assim, tem sim, eu acho que a gente sempre que eu entro no blog do Cláudio, chama bastante atenção, assim, que ele sempre tenta passar de uma forma bastante didática, assim, de uma forma bastante palpável, alguns exercícios econométricos, assim, a gente já viu lá algumas estimações de alguns modelos, lei de Ockham, recentemente ele brincou um pouco lá com a produção industrial, fez alguma coisa. A gente sabe que os alunos da graduação, em geral, eles têm um pouco de medo, assim, de econometria, né? Eu não sei se é medo porque assusta de cara, se no boca a boca as pessoas vão assustando umas às outras, ou se realmente no contato é difícil. Enfim, eu não sei por que isso, mas eu acho que eu na graduação também eu tinha um pouco de medo também. Bom, você tenta estimular essa coisa dos métodos quantitativos dentro do grupo e dentro dos alunos da graduação, é uma coisa sua que você... uma filosofia sua de querer levar isso de uma forma mais didática e mais aberta para o pessoal. E como é que tem sido a receptividade deles em relação a isso? Você vê que realmente eles conseguem se virar melhor depois de ver essas coisas na prática? Como é que tem sido essa experiência em relação aos métodos quantitativos, que geralmente são a parte mais difícil aí do curso? Essa pergunta isso me dá a oportunidade de fazer um monte de considerações aí importantes. Eu não estou falando isso porque está no manual de falar que essa pergunta me deu oportunidade, né? Essa pergunta é boa mesmo, porque isso é uma coisa que me preocupa. Você me abriu espaço para o seguinte: o meu blog, durante um bom tempo aí, acho que uns 2 anos, ele ficou meio assim, um pouco às moscas, um pouco mal administrado por mim mesmo. Que eu fiquei arrumando um monte de coisa para fazer e o Nepal era mais uma delas, né, que eu tinha que levar. E aí quando terminou o ano, quando começou esse ano, você vai notar lá no blog, se você pegar mais para trás, aí eu resolvi, me deu um negócio assim não, eu vou fazer exatamente o que você está falando. Eu vou pegar e vou mostrar que econometria é legal, né, vou botar aqui o R, né, para tentar estimular também. Eu coloquei isso na faculdade, na econometria 2 a gente usa o R, então tem que preparar o pessoal para trabalhar no R, né? Não é uma coisa fácil a princípio, né? Embora também não se exija muito, né? Assim, obrigado, né? Assim, você reconheceu o meu esforço aí, né? Eu fico lá falando de produção industrial, pão com linguiça, preço de motel, preço de papel higiênico, para ver se o sujeito, né, relaxa com a econometria, né? Calma, cara, né? Não é essa coisa toda. Eu achei legal o post sobre o pão com linguiça. Pão com linguiça, né? Mas sabe por quê? Porque abriu aí na perto da faculdade um bar que vendia um pão com linguiça delicioso e os malditos fecharam o negócio. Não sei porquê. E eu tô revoltado, porque toda quarta-feira é o meu lanche. E eu gosto pra caramba de pão com linguiça. Só pão com linguiça, não precisa ter mais nada. Botar uma cebola ali. Agora eu entendi a motivação, agora eu entendi. Foi ódio.
o ódio às vezes tem essa coisa, né? Eu fico com raiva. Mas assim, olha, os alunos, eu acho que eles, em relação à internet, eu acho que eles têm um problema, a maior parte deles. Eles entram na internet para fazer muita coisa que geralmente é lazer, é bater papo, mas eles entram muito pouco para pesquisar o que quando precisam pesquisar. Né? Então, por exemplo, o blog, né? Tudo bem que eu poderia abrir a página do blog toda comercial e fazer igual se fosse um catecismo e tal, talvez eu tenha até que fazer isso, para ver se o cara lê. Mas eu acho que o cara tinha que buscar um pouco mais, né, essas coisas. E eu acho que eles buscam um pouco. Mas assim, os que buscam, os que entram, né? E aí eu tô fazendo isso um pouco no blog do Nepon também, né? Os que entram, tem uma reação que eu entendo, mas eu acho que é triste, né? Assim, que não é a que eu queria, que é aquela assim, poxa, você postou um monte de coisa, você sabe pra caramba, você é muito inteligente, ponto. O que quer dizer? E aí a continuação da frase do cara, na verdade, é: eu não consigo fazer isso, eu sou burrinho, né? Eu nunca vou chegar lá. E na verdade a intenção é não, né? Você vendo isso, você vê até onde você pode chegar, porque você consegue. Se você sentar a bunda na cadeira e trabalhar. E a maior parte das pessoas só te elogia e não segue. Acha legal, mas fala que não entendeu, não tenta replicar. Então assim, a maior parte, eu acho que não vai ser só nesse blog, vai ser em todo, vai olhar para aquilo, achar interessante, mas ainda tem uma barreira. Agora, eu já observo, por outro lado, uma minoria que muito marginalmente está aumentando, de alunos, e já não pensa assim, já pensa de outro jeito, né? Já começa a querer fazer igual, já, né? Acho que o R tem essa característica, né? Você replica os comandos lá, coloca qualquer biblioteca, tem uns gráficos bacanas, né? Acho que isso aí é o grande marketing do R para vender econometria para os alunos, né? E aí, por exemplo, o Tomás, né, o aluno Nepon, começou o primeiro laboratório de econometria e chegou super atrasado, né, fez umas perguntas lá do início, quando eu estava no final, foi para casa no final de semana e voltou com um post com 2 gráficos relativamente, né, assim, pô, ele fez uns gráficos legais. Eu falei, poxa, legal, já é alguém que entendeu a mensagem. E eu achei, por exemplo, lá no Nepon eu comecei a fazer isso um pouco mais explicitamente, né, porque eu tenho essa coisa de querer que o cara entenda que é legal, é difícil se ele não quiser entender que é legal, né. E eu tô percebendo que não adianta eu esperar muito que o sujeito tome iniciativa, então você vê que comecei a colocar lá coisa do tipo, olha, escrever é bom, escrever faz bem pra saúde, escrever não cresce cabelo na mão, nem fica cego se escrever no blog do Nepon. É igual a econometria, eu usei essa outro dia com econometria, falei assim, olha, econometria não dá, cabelo na mão não, pode fazer, né, não vai ficar cego, não vai pro inferno, então, e eu vou tentando ver se eu estimulo, né. Então assim, no Nepon, agora eu tenho 2 que já fizeram a econometria 1 e estão fazendo a econometria 2, e eu espero, né, ver esse entusiasmo deles. Um deles é o Tomás, o outro é o Arthur, que ainda não botou nenhum gráfico pra mim, não. Né? O Arthur já foi cobrado, cara, em rede nacional, né? Não tô puxando, na verdade eu tô dizendo que eu tô esperando, né? Então assim, tá em tempo, né? Não vou dizer que vai ficar ontem não, né? Mas os outros 4, né, eu acho que o Martim, acho que ele tá fazendo a econometria 1 agora, eu já fiz, e os outros 3 ainda não fizeram a econometria 1, então eles também podem, se eles quiserem, fazer umas coisas simples, né, fazer gráficos, né, e de novo, né, aí o R eu acho que dá essa oportunidade para o pessoal. Assim, em sala de aula eu tento fazer um pouco isso com as turmas também em econometria, porque eu, na econometria 2, eu não quero ficar, né, martelando, né, no sujeito a parte mais técnica de série de tempo, que eu acho que pode ser importante, mas é uma baita de uma barreira para fazer contas de modelo ARIMA, para achar a função de autocorrelação. Então eu tento dar mais a intuição. E eu acho que tem alguns alunos que entendem isso, entendem que é por aí que a coisa vai, mas tem outros que ficam no meio do caminho falando assim, eu sei que eu não consigo fazer uma função de correlação, mas se ele desse isso, pelo menos eu podia chegar na prova, levar um ferro e reclamar e falar que a culpa é dele que tá difícil. Mas como ele tá aí falando de aplicação e eu não quero pensar tanto preguiça de ter ideia, tá? Aí eu fico com um pouco de raiva, aí fica meio com raivinha da gente, tá? Que aí eu acho que tem essa reação? Você percebe alguns que ficam ali, não querem pensar, porque também, infelizmente, tem aqueles que estão na faculdade, mas não estão querendo realmente fazer economia, né? Por algum motivo ou por outro, eles caíram lá, mas pelos motivos errados, né? Entrando na conversa de alguém, o pai obrigou. Tem uns casos aí meio que eu acho que não deveriam ser os casos de escolha profissional, né? Isso mas acontece. Isso
daí é uma coisa até interessante, Cláudio, já que você falou, que eu acho assim, o Renato pode até falar a experiência dele também, eu acho que economia é um curso que vai ter pessoa que vai estar lá para ser economista, né? Aprender teoria econômica mesmo, usar métodos quantitativos, vai ter uma galera que está ali só para ter um curso superior e arrumar um emprego de nível superior, né? Seja em qual área que for, né? Como que você vê essa questão? Não, eu entendo que é natural, né? Que isso aconteça, né? O que eu fico, às vezes, né? Porque depende da turma, às vezes o que chateia um pouco é que tem turmas que parece que a maior parte das pessoas está no caso, né, no caso número 2, quer fazer concurso público para o TCU, né, só precisa de um diploma aqui. E tem turmas que tem aquela maior parte de pessoas que não, quer trabalhar com economia mesmo, finanças, qualquer coisa que seja, né? E aí você vê mais interesse deles, né? Se você fosse fazer uma estimativa bem grosseira, você acha que quantos por cento estão nesse grupo aí que quer ser economista? Honestamente, acho que se eu fizesse seria injusto, porque depende de turma, acho que tem uma variância boa aí. Eu já peguei turmas pequenas com gente totalmente interessada e turmas pequenas com o oposto, e a mesma coisa com turmas grandes. Eu acho que vai de turma para turma e tem aquela coisa que eu espero, né, que tem algum efeito, que é a gente tentar mostrar para o sujeito que economia é legal, né, e de novo, né, aprender economia, estudar economia não deixa ninguém cego, né, nem faz crescer cabelo na mão, né. E mesmo que isso não aconteça, né, se você, né, pô, pelo menos tenta, né, pô, vai que gosta, né, vai, pô, pelo amor de Deus, né, um pouquinho de boa vontade, né. Então se não der também, Vitor, é a vida, né, o cara não quer, deixa ele lá, né, se ele fizer um mínimo pra passar na prova dele, bom pra ele. Eu acho assim, né, depois lá na frente ele descobre o que ele quer, faz parte também, né. Sim. Então dá pena de ver ele ou o pai dele pensar dinheiro, no caso, uma faculdade privada durante um tempo, né, fica caro, né. Fica bastante caro. A gente entende isso aí, mas ok, né, cada um com seus problemas, né. E Renato, como é que você vê essa questão? Logicamente eu não tenho a experiência do Cláudio nessa área, porque ele já é professor há bastante tempo, então ele já pegou várias turmas. Desculpa, eu não sou velho, hein? Não quis dizer isso não. Falei experiente. Não sei bem o que é isso, mas tudo bem. Então, assim, a minha experiência fica mesmo restrita às turmas que eu tive contato na graduação, né? Tanto a minha turma quanto algumas turmas anteriores e algumas depois. E assim, a minha visão acho que é bem próxima do Cláudio, talvez um pouco mais pessimista do que a dele, mas a minha amostra é menor, né? Então de repente tem uma variância maior que a dele. Assim, por exemplo, a minha turma, eu acho que da galera que se formou lá, deve ter aí uns 3 ou 4 envolvidos com economia, assim, como grande área, assim, como uma coisa mais definida, entendeu? O resto, a maioria mesmo, tá nessa linha de concurso público para diferentes áreas, ou então tá trabalhando de analista em algumas empresas, mas não envolvido diretamente com economia, ou com contabilidade, ou com parte de controladoria. Enfim, são ocupações que não são diretamente envolvidas com economia. A impressão que eu tenho disso é que, assim, por um lado, eu acho que tem essa coisa que o Cláudio mencionou, que as pessoas já chegam na faculdade realmente querendo outras coisas que não trabalhar com economia em si, mas eu acho também que o curso de economia, por ser um curso bastante amplo, né, por ele ter diversos segmentos que você pode seguir, eu acho que ele acaba também selecionando esse perfil de aluno, né? O aluno que de repente não tem uma vocação muito clara para aquilo, ou um interesse muito claro para aquilo, mas ele quer ter um diploma que incorpore aí diversas áreas, né, que possam ser úteis para ele no futuro. Então eu acho que a gente acaba sofrendo disso um pouco, né? Diferentemente de um curso que seja muito focado, muito estrito em um determinado assunto. Você acha que então que o curso de economia ele seria um curso generalista, seria isso? Não, acho que sim, eu acho que não no termo ruim da palavra, né, mas no termo bom, assim, eu acho que é um curso que pega tanto a parte quantitativa, quanto a parte teórica, quanto um pouquinho ali você aprende um pouquinho de contabilidade, um pouquinho de finanças, um pouquinho de matemática, de estatística, enfim, você acaba tendo uma gama muito grande de conhecimentos, né, de áreas diferentes de conhecimento, e onde você pode aplicar também esses conhecimentos, que são áreas bastante diferentes, bastante amplas. Acho que isso acaba favorecendo um pouco esse perfil, né? Esse quadro aí que a gente traçou. Você quer comentar alguma coisa, Cláudio? Sim, só mais uma, né, que eu acho um detalhe que é da geração mais nova, né? Que é a minha, né? Porque eu sou novo ainda, sou um pouco experiente, né, como, né, só pra lembrar. Mas
sou igual o Vitor, que tem mais idade e tal. O Cláudio falou quando eu fui lá, Renato, que eu sou mais velho que ele. Ele falou isso? Falou. E aí quando a minha palavra é a lei, né? Quando a minha palavra é a lei, ficou então, né? A história do Nepom e do Conjuntura ficou então como o Vitor como sênior. Verdade, né? Como verdade. Mas não, assim, só acrescentando que eu acho que nessa geração mais nova tem um detalhe engraçado, que às vezes parece que a faculdade virou um pouco uma extensão do colégio, no sentido de que o sujeito parece que está entrando mais tarde no mercado de trabalho, né? Então acho que aquela tensão do que o cara vai escolher de profissão, parece que não é tão forte hoje no cara com 17 anos como era, sei lá, 20 anos atrás. Pode ser impressão minha, posso estar enganado, mas às vezes eu acho que isso também é um negócio que atrapalha nesse caso, né? Porque essa coisa legal que o Renato falou, da diversidade de assuntos que você pode tratar, né? Mas aí também, se o cara não tem muito claro o que é economia e fica ali, né, só na festa, né, muito, achando que ainda está na adolescência, de fato evitar um pouco, né? Aí ele não aproveita tanto, né? Aí fica mais perdido ainda. Eu, assim, só para corroborar o que foi dito aí, eu acho que economistas mesmo, no curso de economia, são poucos. E porque a teoria econômica ela é difícil, né? Não é um negócio fácil de você aprender. Então as pessoas acabam fazendo prova mesmo para passar e não tentam se aprofundar no assunto em si, né? E, sei lá, começa a estagiar, aí vai para essas áreas que não demandam tanto conhecimento de economia, de teoria econômica mesmo, e vão seguindo o rumo delas, né? Eu acho que tem muito a ver com isso que a gente falou. Assim, meio que para botar a cereja no bolo nessa questão, como é que você vê essa galera que quer ser economista com o Nepom? Você acha que tem tudo a ver? Tipo aquelas coisas da Globo, você e o Nepom tudo a ver, assim? Exatamente. O pessoal que já veio pro Nepom e saiu, né, eu vou dizer assim, nem todos vão para a área acadêmica no sentido de mestrado, né, e doutorado. Mas eu tenho a impressão que todos saem um pouquinho mais economistas, sim. Tem aqui um pouco aquele viés de versão do início, né? E mesmo que o cara não tenha a vocação, às vezes ele desenvolve, né, o gosto, né? Tem que experimentar, né? Às vezes ele entra ali meio desanimado e acaba gostando. Tem também o pessoal que deve entrar animado e depois desanima, né? Mas pelo menos os que eu me lembro, assim, todos os meus ex-alunos do Nepom, todos eles saíram um pouco mais, cabeça mais, as coisas mais bem encaixadas, assim, teoria, economia brasileira e tal. Nessa última reunião, por exemplo, tinham lá alguns ex-alunos do Nepom, inclusive fazendo perguntas que eu acho que eles não fariam para eles mesmos quando eles estavam apresentando, né? Bacana, eu falei, olha só, o sujeito já tá pegando ali né? E assim, mas assim, tudo muito numa boa, né? Assim, tipo, olha, gostei da apresentação, mas acho que você poderia olhar isso e aquilo. Mas assim, perguntas que geralmente eles ouviam, né? E ficavam todos ali meio receosos, sabiados, né? Uhum. E eu acho que isso, assim, mostra que o cara... pergunta de economista, assim, vamos dizer, né? Mostra que teve uma evolução ali. O bom é a satisfação da gente pensar, né, Vitor? Assim, que a gente, bem ou mal, está fazendo nosso papel social, né? O professor, acho que é tentar fazer o cara enxergar as coisas um pouco melhor, né? Assim, mais organizadamente, né? Em termos de economia. Acho maravilhoso esse pensamento. Pena que nem todos os professores pensam assim, claro. Infelizmente. Não, mas aí... Não. Queria que o Renato falasse um pouquinho, né, sobre o Jesse lá. A gente não tem a história que o Nepom tem, né? Até porque a gente saiu da costela do Nepom, né? Não fala assim não, que fica, né? Grupos irmãos, Vitor. Você começou, e a gente fica feliz de ter inspirado, né, grupos, né? Eu acho que isso é muito legal. E não é assim não, pô. Não é costela não, pô. É um grupão, vocês estão fazendo coisa, nós estamos, vou confessar em rede nacional, né? Nós estamos morrendo de inveja desse negócio de ter relatório, notinha, com capinha, isso. E inveja, assim, um negócio de louco lá. E uma das ideias é tentar fazer alguma coisa com isso, mas tá difícil ainda. Nós vamos tentar fazer. A gente eu pra caramba de ver o seu trabalho, cara. Pô, muito legal. Bacana. Obrigado aí pela inveja, né? Entre aspas. Inveja boa. Exatamente, sempre. Só brincadeira aqui. Renato, fala um pouquinho então aí do Jesse aí pro pessoal que tá ouvindo e ainda não conhece ou o nosso grupo ou o Nepom que estão conhecendo agora. Então vamos deixar esse negócio de ser costela do Nepom, acho que é um pouco antigo mesmo, né? Vamos atualizar um pouco isso aí, né? Vamos falar que então
O GES, ele surgiu das células troncos do Nepom, né? Acho que é um termo mais atual aí na ciência. Eu acho que vai ter gente que não vai gostar dessa coisa de pesquisa de célula tronco. Não vai gostar. É um debate controverso, né? Não sei nem porque eu trouxe isso pra cá. Assim, eu tive a oportunidade de participar da criação do GES, né? O Vitor, quando deu início ao projeto, eu fui um dos primeiros convidados e eu cheguei logo na segunda reunião, então acho que eu acompanhei bastante a evolução do grupo e tenho condição de dar algumas informações sobre isso. Bom, como eu falei anteriormente, né, a gente, quando o Cláudio começou a falar do grupo dele, foi assim, instantâneo fazer algumas associações, né? Sempre quando a gente parte de alguma referência, né, a gente tenta caprichosamente fazer algumas coisas iguais e outras a gente tenta diferenciar também para criar uma coisa mais personalizada. Enfim, mas tem muitas ideias assim que a gente adotou e tem muita situação que a gente acabou vivenciando também, né, no desenvolvimento desse trabalho. Mas assim, o GES, quando ele começou, nós éramos, acho que, se eu não me engano, 15 ou um pouquinho mais de pessoas, né, éramos bastante gente. E ao longo do tempo ele acabou sendo um pouco enxugado também, né, quer dizer, algumas pessoas acabaram não tendo o interesse em dar continuidade no grupo, outras optaram por estar fazendo outras coisas, né? Acabaram saindo porque não teria como conciliar. Enfim, hoje a gente está num grupo aí de 8 ou 9 pessoas, se não me engano. O que eu posso dizer é que eu observei desde o começo, né, a gente nota que a evolução desses alunos, né, e na sua maioria são alunos que agora estão no terceiro período. Quarto período, né, então, estão no quarto período agora, começando o quarto período agora. Assim, é uma coisa fantástica, né, eu lembro do meu tempo da graduação, assim, que a gente não tinha realmente essa fluidez com a economia que eles estão tendo hoje, sabe? Eles acompanham conjuntura econômica aí a coisa de quase um ano, e a gente vê como melhorou assim, a análise deles, a avaliação deles. Eu acho que muito disso foi propiciado justamente pela coisa de a gente ter um ambiente onde eles estudam a conjuntura, né, acompanham a conjuntura, leem jornal, desenvolvem trabalhos, vão a palestras, recebem convidados para falar sobre conjuntura, sobre economia de uma forma geral. Então esse é um fator importante, né? Você tem um ambiente ali de estudo mais focado, mais direcionado para a prática econômica, né? Que é uma coisa que a gente não tem em todo lugar, às vezes nem mesmo dentro das universidades. E o segundo ponto que eu acho que é interessante também do grupo, né, é que acaba sendo também um ambiente de discussão sobre economia, né? Que é uma coisa que às vezes não tem na sala de aula, por razões até óbvias, né? Quer dizer, o professor precisa dar seguimento à aula, precisa passar a matéria, às vezes não tem tempo para poder abordar assuntos recorrentes, assuntos que estão aí na mídia e tal, então acaba não tendo essa oportunidade. No grupo, esse é um espaço bastante fértil, né? Você tem pessoas ali com opiniões um pouco diferentes, você tem pessoas que viram um conteúdo, pessoas que viram outro conteúdo e acaba tendo um choque nisso. Então, assim, a divergência de opinião e as informações que as pessoas trazem também propiciam esse debate, que é uma coisa que acaba engrandecendo bastante eles, né? Uma coisa também que a gente melhorou bastante, né, foi até o Cláudio citou aí, ele falou que no começo havia um certo receio da exposição, né, eu acho que eu notei bastante isso no GES também, né, no começo eu lembro que as pessoas tinham muito medo, assim, de se expor publicamente, né, de fazer um post e colocar no site lá com o nome delas, ou então de fazer uma apresentação. Enfim, hoje em dia isso está muito natural, né? As pessoas aí, a gente está com mais de uma centena de posts lá e os alunos estão bem adaptados a isso, estão bem mais seguros em relação a isso. Eu acho que é uma coisa fundamental para a profissão, né? A gente, como economista, a gente tem que estar falando em público, a gente tem que estar emitindo uma opinião. Essa coisa de você ter mais segurança, ter uma maior desenvoltura na parte de lidar com o público, assim, é uma coisa que é um diferencial importante. E eles pegaram bastante bem isso, né? A gente teve uma apresentação há pouco tempo atrás aí lá no IBMEC aqui do Rio de Janeiro. E assim, a apresentação deles foi bem legal, assim, você via bastante segurança, bastante fluidez. Estavam realmente, mostraram bastante preparo em relação a isso. O que chama atenção também, que o Cláudio falou, né, que o Vitor até perguntou, mas os alunos, eles entram no grupo e saem melhores do que entraram, né? Eu vejo bastante diferença entre os alunos que estão no grupo, participando, estudando, discutindo, daqueles que não estão, né? Porque eu acho que justamente aqueles que não estão acabam não tendo essa oportunidade de ter um ambiente de discussão e de debate da prática econômica, né? Que eu acho que faz muita falta e que talvez esteja relacionado aí com essa questão da maioria dos alunos aí que a gente acredita que seja, que saem da faculdade sem estar direcionados a trabalhar com a economia de uma forma mais estrita, né? Quando não existe um pouco dessa prática, né, dessa coisa de lidar com a economia no dia a dia, de entender o que está escrito no jornal, de entender o que um economista fala na televisão, eu acho que o aluno naturalmente acaba perdendo um pouco do interesse. Então eu acho que o grupo tem essa cultura também, tem essa coisa boa de estar dando aos alunos a oportunidade de estar entendendo
como é que o mundo do economista funciona, como é que as coisas se dão, e acho que isso é maravilhoso, assim. Eu lembro que numa palestra, a gente foi no DMEC do Rio também, tinha lá algumas figuras bastante importantes, como o Gustavo Franco, o Armínio Fraga, e assim, foi bem engraçado que alguns dos nossos alunos do grupo, né, chegaram para mim ao final, assim, e falaram, pô, cara, entendi tudo que eles falaram, assim, alunos de terceiro, quarto período, na época estava no terceiro período, né. E assim, não é uma coisa trivial, né, se você for pensar, né, você está aí falando de economistas aí que tem uma história inquestionável dentro da profissão, né? E da outra ponta tem alunos de terceiro período que estão começando ainda a compreender essas coisas. Enfim, quer dizer, se existe uma identificação, né? Se existe essa coisa de, eu estou entendendo o que ele está falando, acho que já tem um bom caminho andado aí, né? Isso eu acho é uma das grandes vantagens de grupos como o nosso e grupos como o Nepal, né? É você expor o aluno a uma carga de leitura de economia quase que diária, né? Isso aí os diferencia bastante. É uma coisa que você esperaria que o próprio aluno de economia quisesse discutir economia, né? Exatamente. E o engraçado é que aí parece que assim, né? O que ele falou é que a gente observa mesmo, assim, né? Tem gente que só discute se estiver dentro do grupo, né? Agora, também seria legal, né? Eu acho, e deve existir uma coisa que a gente não deve estar observando, eu imagino que a gente não pensou nisso, também a interação dos alunos do grupo com o restante da faculdade, né? Mesmo o aluno não estando no grupo, né, no GES, no NEPOM, né, ele conversa com o colega dele que né? Então deve ter uma externalidade que a gente ainda não captou, né? Deve ter alunos aí que não estão tão por fora assim. Isso daí é uma coisa que é difícil, né, da gente mensurar, né? Mas é muito provável que ocorra sim. Eu acho bem interessante também essa questão. Agora eu acho que seria interessante, Cláudio e Renato, a gente falar um pouco de conjuntura, né? Dado que a gente está em grupos de conjuntura, né? E a gente trabalha hoje em grupos que o foco principal, tanto do GES quanto do NEPOM, é a política monetária, é a moeda, essa instituição básica de uma economia de mercado, né? Sem ela não existe troca, não existem transações comerciais e financeiras. Então vamos tentar discutir um pouquinho de conjuntura econômica. Lá no grupo, né, Renato, a gente vem discutindo muito esse processo, né? Uma redução forçada da taxa de juros sem olhar para os fundamentos, né? Como é que você vê essa questão dentro do grupo, que a gente trabalhou muito ano passado? Depois eu vou perguntar também para o Cláudio como que ele viu esse processo de ajuste mais político do que fundamentado. Como é que você vê, Renato? Pois é, né? Até curioso você falar isso. A gente veio trabalhando bastante essa questão no grupo, né? No nosso último relatório, né, nosso monitor de inflação de janeiro, a gente abordou bastante esse tema, né? O título monitor de política monetária. Isso, nosso monitor de política monetária, o título dele foi, né, aposta alta com mão vazia. Parece uma certa ironia para justificar o fato que a gente apostou numa situação sem estar com cartas na mão adequadas para que aquele jogo de fato se materializasse, né? E é isso que você falou, quer dizer, que o Cláudio falou também, né? A gente procurou aí conduzir a política monetária de uma forma mais frouxa, achando que o crescimento viria através de estímulos à demanda, né? Quer dizer, a gente aumentou o crédito público, a gente aumentou os gastos públicos, acabou metendo o pé pelas mãos aí em vários sentidos, e o resultado disso acabou sendo uma maior inflação, né? E aí não tem jeito, né? Quer dizer, dado que você deixou esse cenário entrar nesse processo, para sair dele agora o esforço tem que ser muito maior, né? Quer dizer, o Banco Central teve um esforço muito grande aí, que foi, na verdade, retornar ao patamar da taxa de juros que vigorava antes dessa reunião que você citou de agosto de 2011. Talvez não seja o patamar de juros adequado para convergir a inflação para a meta de 4,5%, né? Como a gente observa lá no relatório de inflação do Banco Central, a expectativa não é essa, quer dizer, nem o Banco Central acha que a inflação vai para 4,5%, pelo menos até 2015. Então, quer dizer, a gente perdeu um pouco o horizonte aí, né? A gente perdeu um pouco essa âncora aí que seria a nossa meta de inflação. Isso está um pouco em suspenso e, como o Cláudio citou, né, isso no ano eleitoral pode ser decisivo, né? A gente sabe que a inflação é um problema que afeta diretamente a popularidade dos governos e resta ver como é que essa situação vai se desenrolar aí, né?
Cláudio, só essa questão central, ter feito essa redução, né, lá em agosto de 2011 para chegar numa taxa real abaixo de 2%. Como é que você vê isso em relação aos fundamentos da economia? A gente parece que ficou bastante claro que a gente não pode ter juros tão baixos assim, né? Porque se você tiver juros muito baixos, você vai ter pressão inflacionária. Pois é, né, assim, é engraçado, mas talvez, não sei, eu acho que a gente precisa... Bom, na verdade eu não discordo disso, né, assim, eu acho que é isso mesmo, né, e aí, por quê, né? E aí eu acho que talvez a gente tenha que entender por que a inflação brasileira parece que ela tem uma resistência a ceder, né? A gente não observa... Por que não dá para baixar mais a taxa de juros? Porque gera inflação. A impressão que dá é que tem muito preço que não cai, né? Eu não sei se é falta de uma economia mais fechada e a parte tradable talvez não ser tão afetada pelo resto do mundo, ou algum outro tipo de memória de indexação que a gente ainda tem, ou de inércia, né? Ainda é uma economia bastante indexada, né? Pois é, assim, aí não vou nem entrar naquela discussão do lado da oferta, lá do produto potencial que não sobe, porque, né, se eu estiver falando isso em 2014, eu sou um cara, como é que é, nervosinho contra o governo, porque o governo falou desde 2010 que ia ter tudo pronto pra Copa, né, e eu é que você sou que tá nervosinho. Errado, né, tô nervosinho isso, né, então não vou nem comentar, né, e eu não queria falar de estádio, eu queria falar de porto, aeroporto, estrada, né, Copa é bom, mas essas coisas também, para desovar a soja no exterior, não vai pelo Maracanã, não é isso? Exatamente. A soja não se exporta pelo Maracanã nem pelo Mineirão, né? Ele vai pelo porto, né? E a gente não tem nem o porto indo rápido e nem o Maracanã. Não, o Maracanã acho que tá pronto, né? Pra Copa, né? O Maracanã tá, o entorno que eu acho que não tá ainda. O resto, né? O resto acho que não tá. Essa coisa é triste, assim, eu só tava fazendo piada com os alunos esse dia, que eu falei, pô, primeiro os caras falaram que o Cristo Redentor saiu voando, né? Aquela capa da Economist, né? Sim. Pois é, aí o que Deus fez? Mandou um raio no dedo dele, né? Assim, deixa de ser besta, né? Tá achando que você pode voar assim, sem estar com as coisas prontas? Até Deus castigou o Cristo Redentor, pô. Volta pro seu lugar, né? Fica aí. Cadê a infraestrutura, meu amigo? Cadê? Não. Fica quieto aí. Eu acho assim, eu conversei ontem com o Júlio Gedos, que é economista-chefe da Lopes Filho, uma consultoria de investimento aqui do Rio, e ele falou justamente isso, que os tais fundamentos da economia brasileira mostraram que essa nova matriz macroeconômica, uma tentativa de mudar descaradamente alguns preços relativos, principalmente juros e câmbio, se mostrou um fracasso porque foi contra os tais fundamentos da economia brasileira, né? Eu acho que essa que é a discussão relevante hoje em matéria de política econômica, né? E assim, uma outra questão que a gente vem vendo também aí, esse debate 2014-2015, é se a mulher lá ela for reeleita, né? O que ela vai fazer? Se ela vai dobrar a aposta ou não nesse modelo macroeconômico. Tem alguma opinião sobre isso? Opinião não tem não, eu tenho medo. Sim, vou explicar. A questão é a seguinte, a presidenta tinha, mas eu acho que não tem mais uma fama de ser uma administradora muito rígida e tal, e o que a gente está percebendo é que ela tem a fama de ser uma administradora nervosa que xinga muito, e isso parece que ela faz. Agora, se isso se converte em boa escolha de corpo técnico, bom jogo de cintura político, aí eu acho que a resposta é não. O primeiro ano dela foi um ano terrível, né, que tinham duas interpretações. Ela é uma boa gerente e está limpando o governo da corrupção, e a outra, ela não é uma boa gerente, porque olha aí, tem um ano que ela está limpando o governo da corrupção, né? Está o ano inteiro limpando, ministro que cai, ministro que entra. Né? Depois, né, se a gente for olhar para as intervenções político-econômicas, são sempre no sentido, ou um viés ideológico que não precisa ter, né, na política externa e no discurso, né, quando a gente entende aí o discurso e tal. E a parte da política microeconômica toda é muito intervencionista, né? Quero que os planos de saúde façam mais isso, mais aquilo outro. Quero que as farmácias façam assim, a Anvisa, né? Assim, abrir a economia não, né? A Receita Federal quer tributar mais e mais e mais. Então, assim, é um modelo que, em termos econômicos, parece que, assim, abandonou a racionalidade econômica depois do final do primeiro Lula, ou meio do segundo Lula, né? E aí ficam, assim, eu realmente, se ela
Assim, eu acho que a realidade é inevitável, né? Assim, eu acho que do jeito que vai, ela, querendo ou não satisfazer os desejos ideológicos dela, ou das pessoas que estão em torno dela, ela vai bater com a realidade de que isso não vai ser possível, né? Agora, o que vai acontecer depois é uma coisa que realmente eu prefiro nem apostar, porque fica um pouco de receio, sabe? O que vem aí. Nessas horas eu prefiro não pensar em nada. Vou fazer igual aquele pessoal, vou limpar minha mente, né? E você, Renato, como é que você vê? Você acha que ela dobra após se ela for reeleita? Olha, Vitor, essa é uma questão difícil de responder, assim, né? Acho que é complicado fazer alguma previsão sobre o comportamento de alguém, né? Ainda mais de um comportamento que, como bem o Cláudio falou, foi um pouco errático, assim, durante todo esse tempo, né? Quer dizer, hora fazia-se uma coisa, hora fazia-se outra, a gente voltou atrás aí em várias questões, mas eu acho que uma coisa é mais ou menos definida, né? Eu acho que o governo hoje ele sofre de uma crise de credibilidade muito forte, né? Acho que isso ficou evidente aí. Tanto o Banco Central passou por isso, quanto a Fazenda também passou por isso. E eu acho que assim, acaba se tornando imperativo que o governo dê alguma resposta a isso, né? E uma resposta a isso passa a ele adotar uma postura mais amigável em relação ao mercado, né? Acho que o exemplo disso aí, o exemplo mais claro disso nesse novo cenário foi o anúncio da meta de superávit fiscal, que acabou sendo bem recebido pelo mercado, né, e foi uma coisa que demandou um esforço bastante elevado aí da equipe econômica do governo. Eles trabalharam bastante aí em cima disso para poder justamente estar entregando algo que fosse crível, que fosse bem aceito pelo mercado. Então eu acho que assim, como o Cláudio colocou, a realidade é impraticável, né? Continuar no mesmo erro, nesse mesmo caminho, eu acho que não tem condição mais, não tem condição mesmo. E até porque assim, a continuação do programa do governo depende da gente crescer, né? Depende do PIB avançar. Então, quer dizer, se a gente ficar muito preso nessas questões ideológicas ou achar que as coisas funcionam de uma maneira que na verdade não estão funcionando, e a gente já percebeu isso, não vai ser possível sair dessa armadilha aí de baixo crescimento com inflação elevada, né? Então eu acho que por uma questão de contexto, meio de realidade, eu acho que vai ser necessário aí tá modificando algumas coisas. Não sei se tudo, mas algumas coisas com certeza vai ter que modificar. Você tá otimista então, porque o que eu tenho cada vez mais visto é uma comparação do Brasil com a Argentina há, sei lá, 6, 7 anos atrás. Eu acho até que o Alexandre Schwarzman ele publicou um artigo recentemente que ele fez essa comparação, né? Era muito nítido que o Brasil se parecia muito com a Argentina há alguns anos atrás. Bom, isso não me deixa muito feliz, não. Não deixa ninguém feliz ser comparado à Argentina. Nada contra a Argentina. Bom, talvez alguma coisa contra a Argentina, mas nada... Porque ser comparado com a Argentina, atualmente eu acho que é o fim da picada, né? E há alguns anos atrás também não é muito legal, né? Exatamente. Cada vez mais eu ouço e leio esse tipo de comparação, né? Principalmente em relação a isso aí que você falou, esse intervencionismo, não somente macroeconômico, mas também na parte microeconômica, né? O governo parece que quer se meter em tudo quanto é canto do organismo econômico, né? Isso daí gera enormes distorções na alocação de recursos, no mecanismo de preço, enfim, gera muita distorção na economia. É engraçado, né, assim, porque você vê o discurso do governo argentino é um discurso tão louco, né, que ele envolve até uma ideia maluca de obrigar as pessoas a aprenderem marxismo na faculdade de economia. Então, assim, é um negócio tão... Isso mostra pra gente, eu acho, um pouco assim, que a tecnologia tem dois lados, né? Assim, poxa, o laptop ninguém consegue voltar atrás e destruir o laptop, porque esse conhecimento, né, ele está bem consolidado, né? E o conhecimento de fazer boa política econômica está consolidado, né? As pessoas mudam, né? E é engraçado como que troca equipe econômica, você acha que, pensando nos 20 anos de real, né, as pessoas vão manter as lições e tal, mas não, né? Ou por motivos políticos, ou por burrice mesmo, né? A gente não pode ignorar também os tropeços naturais das pessoas, né? Tem também a sacanagem política, né? Tem as impossibilidades políticas e tem a burrice e tem o preconceito também, né? O sujeito que vai e faz a política econômica ao contrário porque ele acha que o que está sendo feito é neoliberal ou é outra coisa, enfim, do adjetivo que você quiser dar, né? E eu fico pensando assim, como é engraçado, a gente, né, saiu lá dos anos 50, colocou um curso de economia, botou currículo, fez faculdade, né, lá no início treinou, inclusive no Rio, né, não é isso o primeiro currículo de economia, não é na Universidade Estadual do Rio, né?
história aí, né? O Gudan, né? Exatamente. Então, assim, aquela preocupação do corpo técnico, até uma coisa assim, meio de planejamento quase que exclusivo, né? E no final, né, assim, a gente chega, imaginaria que você tivesse qualidade da política econômica muito superior, e eu acho que ela é superior em termos teóricos, porque tem muito mais conhecimento da realidade hoje, é muito mais complexo, muito mais sofisticado, é até difícil de ler, às vezes, entender, mas, no entanto, o jogo político mais as más ideias, nem sempre elas continuam operando, e daí a importância de você ter grupos como o GES, o NEPOM, que deveriam ser uma coisa muito mais disseminada, né, em escolas de economia, de pessoas discutindo teorias econômicas, tentando estimar e tudo. Eu acho que esse é o papel, né? Nós estamos ajudando a diminuir essa ignorância. E a campanha não deixe, eu não vou citar o nome, né? Não deixe chegar um fulano no Ministério da Fazenda amanhã, né, que faça besteira, sei lá, vamos dar o nome de fulano aí. Né? Vamos evitar, você pensa diferente de mim, ok, mas pensa pelo menos dentro da mesma realidade, né? Nós vamos concordar que a lei da gravidade é a mesma, né? Que as forças físicas são as mesmas, econômicas também. E aí, tudo bem, né? Não dá para fazer coisas do tipo, né? Não dá para ir na televisão falar que você vai fazer uma gracinha com o pessoal dando desconto na conta de energia elétrica e depois mandar um técnico para a televisão e o técnico falar que ficou surpreso com a demanda de energia elétrica aumentando só porque caiu a tarifa. Quer dizer, pô, sabe, assim, certamente o técnico, né, fez uma bola, não foi culpa dele, vamos esquecer, né? Mas poxa, quem tá acima dele também pensa assim, esse que é o problema, né? Quando eu fazendo um discurso desse, eu fico assustado, né? Eu acho isso aí importante você falar, porque dado que existe uma teoria econômica, a gente tem que cometer erros novos, né? Não cometer erros velhos, que a gente já foi provado no passado que não dava certo. E a gente precisa voltar a cometer erros novos, não cometer os erros que a gente já cometeu lá na década de 70, na década de 80. Parece que a gente volta, né? O Saxida, que ele vive falando isso, né? Que a gente está voltando aos anos 70, né? O pulso ainda pulsa. Maravilha, maravilha. Acho que foi um papo bem bacana aqui sobre o NEPOM, o papel que o NEPOM e o GES têm, né, num curso de economia que se pretenda ser sério, né, que se pretenda integrar os alunos a essa discussão de economia propriamente dita, né. Acho que foi uma discussão bastante interessante e gostaria muito que continuassem essas contribuições entre os dois grupos, Cláudio. Tem que tocar aquelas ideias, né? Você falou tudo. Vamos fazer, acho que a gente precisa ter mais colaboração entre os grupos, até para tocar ideia, experiência, né? Cláudio, você quer dar a sua última palavra aí, acrescentar alguma coisa? Vou dizer para todo mundo aí, vou fazer minha confissão, né? Antes de começar essa conversa, eu falei com o Vitor. Eu tive uma semana até agora, né? Bem dura, e tava morrendo de sono. Essa conversa nossa aqui durou bastante tempo e ela me mostrou de novo que eu já sabia e tinha esquecido. Economia é muito divertida. Eu perdi o sono. Exatamente. Né? Poxa, é muito legal conversar de economia, conversar do NEPOM. E outra coisa, Vitor, o GES, de novo, né? Não saiu da costela do NEPOM, não. O GES é o grupo do Vitor. Né? E também teve a mesma ideia aí e tal, e né, viu o NEPOM também fazendo, por que não, né? Você tem que lembrar disso aí, você motivado que começou o grupo aí. A gente agradece ter referência aí, fica feliz de ter inspirado outros grupos, né? Até o momento um grupo, né? Mas a gente fica feliz de ter inspirado um grupo aí de pessoas, né? Então, e aí se a gente encontrar é bom, porque aí, em vez de ser 6, 7 pessoas falando besteira, são 14, 15, né? Já melhora um pouco a qualidade, né? Falando mais besteira ainda. Eu acho ótimo, né? O Vitor vai poder contar com as piadas dele e tal, né? Você que é o contador oficial de piadas aí. Eu agradeço a você a oportunidade, né, Vitor, do podcast. Beleza, Renato, quer dar a sua última palavra aí? Na verdade, eu acho que a motivação toda desse podcast, dessa reunião que a gente improvisou aqui, é justamente levar para outras pessoas que, porventura, estejam nos ouvindo, de que é possível criar um ambiente bem interessante de pesquisa e de discussão dentro das universidades. E, assim, o convite que eu faço para quem esteja escutando, que de repente tenha se empolgado com essa ideia, ou que acompanha já o trabalho, tanto do NEPOM quanto do GES, e vê que é um trabalho sério, um trabalho bem feito, que tem produzido, né, frutos realmente importantes, é que de repente esteja pensando em criar um grupo dessa natureza na sua faculdade, na sua instituição, que de repente, assim, e não saiba, né, como fazer isso, como começar isso, de repente entre em contato com a gente, né, a gente
dá um suportezinho para como iniciar esses trabalhos, passa alguma experiência que a gente já teve. Eu acho que o propósito é levar isso para todos os lugares, né? Quanto mais, melhor. Então, quem tiver essa disposição, essa empolgação de iniciar um trabalho desse aí e não souber, estiver meio perdido, assim, acho que seria legal, né? Podia dar uma assistência sobre isso, ajudar um pouco, levar isso para outros lugares, que quanto mais irmãos tivermos por aí, acho que é melhor. Esse entusiasmo aí que é bacana, Renato. Gostei. É, bacana. Eu costumo dizer que todo curso de economia deveria ter um grupo de conjuntura. É a mesma coisa de falar que tem curso de medicina que não tem aula no hospital, né? É, exatamente. Eu acho que a melhor forma de você aprender economia é mexendo com economia. A gente até motivar o pessoal a ser economista, né? Porque eu acho que a maioria da galera acho que se descobre economista e depois começa mesmo a ver na prática como funciona, né? Porque até então parece que é uma coisa que nunca acontece, que não tem meio que utilidade prática, né? Mas depois que o pessoal começa a ver isso na prática, a trabalhar com os dados, a mexer com os números e com a parte teórica que realmente influencia as tomadas de decisão e etc., o pessoal começa a ver que realmente economia é para valer, né? É uma coisa séria que funciona. Acho que tem que levar essa ideia dos grupos aí para todas as faculdades, sim. E a gente está aí para isso, né? A gente, assim como a gente se inspirou no NEPOM, acho que outros grupos podem estar se inspirando no NEPOM, no GES também. Seja uma corrente aí virtuosa, né, para todos os lugares. Queria agradecer ao Cláudio pela disponibilidade aí, falar com a gente. Agradecer ao Renato também, que se predispôs a conversar com a gente aqui um pouquinho. Dizer para todo mundo que essa ideia do Renato aí, a gente está sempre de portas abertas, quiser mandar e-mail, falar sobre como que cria um grupo desse, eu tô à disposição. Se quiser visitar nosso grupo também, a gente está sempre com as portas abertas, né? Acho que é interessante. Também. Igualmente, viu? E só alertar que a economia vicia, hein? Depois que começa, é difícil abandonar. Lembrando que, daquilo que eu falei, né? Não tem aquele malefício. Né? Exatamente. Não cria pelo na mão, né? Nem fica certo. Obrigado aí pra quem ouviu, né, o podcast. E a gente fica por aqui. Grande abraço. Obrigado, pessoal. Um abraço. Valeu, acho que foi, né? Esqueceu de gravar, não? Não fala isso, cara. Eu te mato, hein, Vitor? Eu te mato, hein, Vitor? Não fala isso, cara. Não vai atrair coisa ruim.